Bom, primeiramente, boa tarde. Boa tarde, pessoal que está assistindo. Sou o Vinícius Zanco, acho que todo mundo já me conhece. Meu nome é Júlia, também apareço durante o direto, então acho que vocês já me conhecem. O professor Carlos Eduardo, professor da eletiva, Amador. Eu sou Lília Mansur, sou pedagoga, sou professora e muito honrada em ter sido convidada para participar com vocês deste momento aqui sensacional. Muito obrigado. Compartilhar, né? Vamos compartilhar. A gente separou algumas perguntas aqui. Gostaria de fazer elas para você. Qual o ramo que você segue na sua profissão? Eu já segui direito de família, direito civil, trabalhista e hoje eu vou numa empresarial, porque eu tenho uma empresa e a gente está na parte lá jurídica e de recursos humanos também. Será que a senhora pode explicar para a gente como que funciona o empresarial? Porque particularmente eu não faço a mínima ideia. O empresarial, o direito, na verdade, ele é um direito muito extenso. Então ele abrange previdenciário, tributário, civil, trabalhista, família e o empresarial. Porque tudo que nós fazemos enquanto pessoas gera situações jurídicas. E na empresa não é diferente. Então, contratos, a sociedade, algumas outras coisas, qualquer movimento que a empresa vai fazer enquanto pessoa jurídica, enquanto vida jurídica, CNPJ, ela exige uma interferência de um advogado para analisar desde daquilo que a gente acha que é mais insignificante até aquilo que pode gerar um desdobramento sério para aquela empresa. Então a gente precisa até no recursos humanos, porque envolve também trabalhista. O advogado tem que saber tudo de forma nenhuma. A gente precisa conhecer pessoas capacitadas, pessoas que também tenham o bom senso de entender que não dá conta de tudo. Então a gente sempre tem parceiros para que juntos a gente consiga atingir o objetivo que a gente precisa, que é salvaguardar a integridade jurídica e às vezes física do nosso cliente. Então, o empresarial trabalha muito com contrato, análise de contrato, a sociedade, se há uma sociedade dentro da empresa, contratos com clientes ou contratos internos, documentos que são gerados internos, comunicados, protocolos, tudo a gente tem todos os movimentos, os documentos que a gente gera dentro da empresa, a gente tem o cuidado jurídico para não prejudicar ninguém, mas salvaguardar a empresa. Uma pergunta que eu tenho é a seguinte: você sempre quis ser advogada? Como é que foi a sua história do lado lógico profissional? Sim, na verdade não. Nunca pensei. Em determinada época da minha vida eu não gostei muito de advogado, não. Eu, na verdade, eu detestei advogado, eu conto. Eu sou pedagoga, a primeira profissão minha, a qual eu tenho muita honra, porque eu falei que eu nunca estive professora, a gente é professora uma vida inteira. E na minha separação, hoje eu sou casada, muito bem casada há 24 anos, mas mesmo sendo professora, uma pessoa que já tinha uma determinada informação, eu sofri um abuso jurídico. O que é um abuso jurídico? Um advogado, usando da lei, né, e usando da minha ingenuidade, da minha falta de conhecimento jurídica, não agiu de forma legal, não agiu de forma lícita, de forma que o advogado deve fazer. Porque o advogado, ele precisa salvaguardar a integridade das pessoas, assim como o médico. Certo. Quando a gente procura o advogado, é porque você está achando o advogado lindo e maravilhoso, porque você precisa proteger de uma proteção dentro dos seus direitos, daquilo que você vai buscar, né? E, infelizmente, esse advogado, vendo da minha ingenuidade, eu na época não podia pagar, era um advogado para dois, para mim e para o meu então ex-marido, né? E, enfim, eu perdi uma casa, a casa dos meus filhos, fui lesada
moralmente, sabe? Porque eu acreditei, eu deleguei toda a minha confiança e meu respeito àquela pessoa. E infelizmente ele não correspondeu. Mas Deus usa todas as coisas. E eu tive escolha, sentar e chorar, e eu sentei e chorei. Tive muita raiva. Não podia nem passar de perto direito, eu até arrepiava. Sabe? De tanta raiva que eu tive. Mas em determinado momento, Deus que é tão generoso, e não estou falando de religião, estou falando dele que cuida de todas as coisas, veio no meu coração falando assim, então, você senta e chora ou você levanta e luta? Que é o que a gente às vezes precisa fazer. Para que pessoas como você não passem mais pelo que você passou. E aí eu fiz estudo de currículo, isso era março, eu fiz estudo de currículo, na época era o professor Nery, que era o diretor da cadeira, enfim. E aí eu comecei a estudar o direito, a buscar entender o que tinha acontecido comigo. A ignorância, às vezes a gente se torna refém da própria ignorância. Então, e aí você entende que existe uma massa, todo advogado do diabo, advogado não presta. Não, isso é como em todas as áreas. Na área da educação, na área da saúde, em todas as áreas, na área de exatas, na área da comunicação. Nós temos bons profissionais, temos maus profissionais. Isso tem a ver com o caráter de quem está à frente da profissão que escolheu. Então, o direito vem na minha vida por uma necessidade. Então, eu vejo o direito na minha vida como um empreendedorismo. Porque o empreendedorismo, ele é o quê? Diante de uma necessidade, diante de um problema, a gente busca uma solução. Eu acredito que hoje vocês estão criando aí a rádio amador, porque deve ter tido esses rádio peão, né, que a gente brinca, esses submundo, e todo mundo quer fazer tudo, e aí tem um professor que, junto com os alunos, topam a antecipar, e quem antecipa governa, a fazer algo diferente, do jeito certo. Porque não adianta vocês só fazerem do jeito certo, a gente precisa fazer as coisas certas do jeito certo. Então, o direito é uma profissão lindíssima, assim como todas as profissões. Para mim veio de uma dor, mas de uma dor, e aí fica a dica também para vocês que são jovens, as dores, os desafios que vierem até vocês não é para desanimar e nem enfraquecer, é para fortalecer e capacitar. Se eu não tivesse vivido o que eu vivi, eu sou muito hoje grata a esse profissional, né? Eu não seria hoje a advogada que eu sou. Então hoje eu cuido de projetos sociais, hoje eu brinquei que eu fiz um propósito com Deus, porque na época eu não tinha dinheiro para fazer o direito, falei, eu vou cuidar do seu, Senhor, se o Senhor me ajudar a fazer o direito, porque, né? E assim foi. Tá? Então eu trabalhei muitos anos na área do direito na Cúria Diocesana de Taubaté, que é a Pinta Diocesana, a parte jurídica da Igreja Católica. Trabalhei lá por 12 anos, a parte jurídica, a parte administrativa. Fui gestora da reconstrução e restauração da Matriz de São Luís Estolosa, lá de São Luís Paraitinga, na época da enchente de 2010. Enfim, ali eu me capacitei e eu sirvo ainda o meu direito a projetos sociais. A pessoas, a homens, mulheres, não é só mulheres não, tá, gente? Nós, seres humanos, somos vulneráveis diante daquilo que a gente não sabe, que a gente não conhece. Então, eu hoje posso servir o direito a essas pessoas também. Então, é assim que começou a minha... Nunca pensei em ser advogada, eu só pensava em ser professora. Aí, eu ganho de presente do céu, diante de um abuso jurídico, uma profissão linda, e que eu tenho muito orgulho também de exercer. Eu sempre falo com meus alunos que é isso que acontece, eu posso falar. O que molda a gente são as dificuldades, não são as coisas boas que acontecem na nossa vida, são os desafios que fazem a gente ser pessoas melhores do que aconteceu com você. E aí, assim, na verdade, eu falo que são as escolhas que a gente faz, professor, diante dos desafios. Eu podia ter ficado revoltada, xingando aquele advogado o resto da minha vida, isso não teria me tirado do lugar, não teria me devolvido aquilo que eu perdi, porque advogado ele perde prazo, ele perde pelos prazos, mas a gente precisa escolher. Esse é o livre-arbítrio. O nosso livre-arbítrio, que está no centro de quem nós somos, está muito vinculado àquilo que a gente escolhe todos os dias. A gente precisa escolher, todos vocês escolheram estar aqui.
Você fala das coisas também. Né? Eu escolhi estar aqui, eu podia estar em outro lugar. Eu escolhi estar aqui porque eu enxergo como muito relevante o que vocês fazem. E vocês, quando a gente fala, né, que os jovens são o coração do mundo, e é uma verdade. Porque é daqui que vão sair grandes jornalistas que vão fazer a diferença. Ah, mas tem jornalista de cara? Tem, não falei que tem gente de tudo. Aí eu só espero que desse grupo aqui não saia nenhum assim. Né? Porque o que determina o futuro de cada um não são os desafios, mas são as escolhas que a gente faz. E a gente vai ter sempre a escolha de ir ou parar, de fazer o certo ou fazer o errado, se vitimizar diante daquilo que a vida nos traz. Sabe aquela, a síndrome da Gabriela, eu nasci assim, eu cresci assim, eu morri assim. Não, isso não é pra gente que levanta e luta todos os dias. Ontem eu falava com uma amiga, ela falava assim, Lilian, o não eu já tenho. Eu falei, gente, a gente tem que parar de repetir frases feitas e prontas. E aí eu pergunto, quando o professor Maurinho me convidou, eu tenho certeza que ele sabia que eu ia convidar. Poderia acontecer um imprevisto e eu não estar disponível. Porque quando vocês me convidariam, se eu tivesse certeza do não, alguém me convidaria para estar aqui agora com vocês? Vocês vão falar, a Lilian não vai aceitar. Vocês vão perder o tempo de vocês me convidando? Não. Então a gente tem que gerar essa metanoia na vida da gente. O não eu já tenho é uma mentira. Nós já temos o sim. O não é um acidente do acaso. Não é verdade? Porque imagina, vocês vão levantar sabendo que tem um não. Eu ainda brinquei com ela, eu falei, Carla, se eu já tenho um não, eu nem levantar a cama. Eu vou levantar da cama para quê? Eu vou investir meu tempo para quê? Eu invisto no sim. Eu invisto naquilo que eu acredito que eu possa, inclusive com a minha atitude, mudar a atmosfera daquele lugar. Então eu acho que nós, como cidadãos, somos constitucionalmente, inclusive constituídos, nós temos a obrigação. Não interessa se meu pai, ou se a minha mãe, ou se o mundo andou na contramão. Eu posso fazer diferente. Eu sou único. Esse negócio também, professor, você até me desculpe, porque assim, é uma máscara que todo mundo vai falando, né? Nós somos substituíveis. Vocês de verdade acreditam nisso? Se eu fizer alguma coisa de errado, criminal, direito é um direito criminal porque não é uma área que eu gosto, não é uma área que eu nunca atuei. Mas se eu cometer um crime, vão me achar em qualquer lugar, porque a minha digital é única. Então eu não sou substituível. O que pode me tornar substituível são as escolhas que eu faço diante daquilo que eu estou, onde eu estou. Por exemplo, nós temos o professor Carlos. Alguém vai substituir o professor Carlos naquilo que ele faz? Nunca. Pode vir um outro professor, pode dar continuidade ao projeto dele, pode fazer tão bem quanto ele faz, ou diferente. Mas o professor Carlos vai ser sempre lembrado. Como ele quer ser lembrado, aí são escolhas que ele vai fazer. Ele quer ser lembrado, Deus me livre, igual o professor Carlos, nunca mais. Ou, uau, precisamos de mais professores Carlos. E virão outros professores Carlos que seguirão o rastro, o lastro que ele vai deixar, o legado que ele vai deixar. E o direito nos traz também essa consciência. O que eu faço, eu vou deixar marcas. A minha arcada dentária, quantas pessoas morrem queimadas e são reconhecidas pela arcada dentária? Se fosse substituir, eu podia trocar os dentinhos ali e tudo bem. Então, gente, comecem a se sentir únicos. Nós temos uma essência, nós somos... a nossa alma, nosso psique, isso traz para nós a nossa personalidade, nosso caráter. Então não adianta a gente também não se responsabilizar por algo que vocês vão fazer e jogar a culpa no outro. Por exemplo, estão todos aqui, uns escolhem deitar e dormir, outros escolhem não prestar atenção, outros escolhem estar no celular e outros escolhem não tirar o olho e pegar e aproveitar todos os momentos daquilo que está dizendo. E sou eu que vou ficar preocupado com quem não quer prestar atenção? Não. É a escolha deles. É a escolha deles. Quem prestou atenção vai conseguir transformar esse nosso bate-papo em algo extraordinário e quem não prestou atenção vai de repente cumprir um protocolo que o professor dá nota no teste. Mas o que acrescentou na vida dele é uma escolha dele.
e a gente não tem responsabilidade sobre isso. E aí, lá na frente, esse 5% que decidiu prestar atenção vai fazer a diferença. Vai escolher o que é certo e fazer do jeito certo. São escolhas. Falei, né? Falo muito, né? Nem precisa perguntar, né, professor? Não, mas é aquela coisa, você falou com muita eloquência, então. Eu fiquei com o questionamento aqui. Pois não. Quanto tempo você trabalha dentro do ramo de direito? Eu me formei em 2001. Então faz a conta aí para mim. Eu sou boa em matemática? 6 anos. Não. Não, 6 anos não. 18. 16 anos. É. 16 anos. E sobre a pedagogia, a senhora atua quanto tempo? Atuou na área há quanto tempo? Nossa, eu sou da época do magistério. Olha só. Então eu estou com 57 anos, sou mãe, sou avó, tá? Sou Parabéns. esposa. Tem meu neto João Pedro e Sofia, um com 6, outro com 4, são meus tesouros. São resultado das escolhas que eu fiz um dia na minha vida, né? E agora a pedagogia ela começou como magistério. Olha, gente, eu tinha 18 para 19 anos, também faço a conta aí. E aí chegou um determinado, o MEC exigiu que nós professores fizéssemos a pedagogia. Eu já estava em Taubaté, eu sou mineira, eu sou de Formiga. Sou mineiro também. Ah, é? Sou. De onde você é? Belo Horizonte. Belo Horizonte? Mas eu tenho parente comigo. É? Tem. Olha, que mundinho pequeno. E eu estou em Taubaté há 30 anos. E eu decidi ser professora porque um dia um professor de ciências, ainda está o nome dele, professor Honório, não tem problema, me chamou de cavalona, eu estava na 4ª série. Eu sempre fui muito grandona, desajeitada, estava nada. É um perfil, uma característica que sou até hoje. Eu tenho até medo quando. Essa é uma característica minha. E eu deixei cair um estojo e levantei. Eu sou da época que existia uma carteira que tinha uma tampa assim. Guardava tudo lá dentro. Guardava tudo lá dentro. E eu não sei o que eu fiz. Quando eu levantei, foi a tampa e tudo pra cima. E o professor, sua cavalona, fazer o quê? Gente, eu já me senti uma cavalona mesmo. Eu sou alta, sempre fui muito alta, sempre fui a última. E naquele momento, eu também escolhi não desistir. Naquele momento me deu uma dor tão grande, eu tive uma vergonha também. Naquela época não tinha bullying, não, sabe? A gente era chamada de quatro olhos, era chamada de gorda, era chamada de cabeluda. Ainda bem que Deus vai consertando com o tempo, né? E naquela hora eu entendi a importância de um professor. Porque muito mais do que aula, o professor precisa enxergar que por detrás de cada aluno existe uma história, existem dores, existem complexos, existem marcas. Então eu decidi ser professora para que eu tentasse mudar a vida de outras crianças. Eu tinha 10 anos de idade quando eu decidi ser professora, para que eu pudesse mudar a vida de outras pessoas também. Então assim que Deus faz na minha vida. Todas as minhas dores, Ele transformou em degraus para que eu pudesse, para Ele poder me capacitar e direcionar a minha vida. Então aí você fala, Lília, você faria de novo? Faria tudo de novo. Tudo de novo, do mesmo jeitinho. Aí você fala, mas mesmo ralando, mesmo tendo sido passado para trás, eu passaria, porque se eu mudasse alguma, se eu tivesse o poder de mudar alguma coisa na minha história, eu não estaria aqui hoje conversando com vocês. É o que te molda. É o que te monta, exatamente. São as escolhas, é o caráter. E caráter se tem ou não tem, gente? Então, quando eu passei por esse problema, que eu me separei, eu trabalhava na época aqui em Taubaté, na Escola Jardim das Nações, e eu fui vender biscoito na rua, porque o meu salário de professor não dava para eu sustentar os meus 2 filhos, eram pequenos. Eu falei, meu Deus, e agora? Eu era jovem, eu tinha 26, 27 anos, sei lá, passou tantos anos que a gente vai se perder, né? Eu falei, e aí, César, como é que eu faço o que é certo, do jeito certo, sem negociar? Porque eu tinha 2 crianças que eu era referência, e eu tinha um pai e uma mãe que eu precisava honrar. Então, o que eu fiz? Falei, eu vou vender biscoito na rua. Eu levantava 4 horas da manhã, passava a pé, vendia nas faculdades da Unital, tinha que levantar mais cedo, porque... Não é porque eu era mulher, não, é porque eu era mulher também. Mas eu não era uma fornecedora. E para eu entrar, eu falava assim, meu Deus, como que eles vão acreditar em mim? Aí eles falavam, não, depois você não volta. Eu falei, não, deixa aí, depois você paga. E era um biscoito que eu havia pego de consignação. Eu falei, mas Deus, vai dar certo.
Olha, gente, em menos de um mês a gente tinha um monte de cliente, porque mineiro também faz amizade facinho, né? E a importância da gente dizer a verdade, porque os olhos da gente retratam o que a gente carrega. Então eu carregava muito, e eu fazia com gratidão, eu fazia assim, ó céus, ó Lu, eu tenho que levantar 4 horas da manhã e vender biscoito, ai coitadinha de mim. Ah, coitadinha de mim não, que bom que eu tinha a oportunidade de vender biscoito para sustentar os meus filhos. E eu passei por tudo isso. Só alcança o propósito quem passa pelo processo. Então hoje eu sou uma empresária de sucesso, com a graça de Deus. Hoje a empresa que nós temos, a qual eu estou à frente, e a gente está lá à frente do Recursos Humanos do Direito, é nossa, é de automação, é de robô, de louvor industrial. Convido vocês, se quiserem lá fazer uma visita também, fazer um podcast lá, estão convidados. E assim, e aí eu vou dizer para vocês, não estou dizendo porque currículo, sabe, professor, sabe, moçada, é muito fácil a gente conquistar hoje, inclusive online a gente consegue um monte de diploma. Não estou falando sobre diploma, estou falando sobre competência. E aí eu vou falar para vocês alguns cursos que eu tenho, algumas pós-graduações que eu tenho, que todas elas vieram de necessidades. Então eu sou pós-graduada em recursos humanos, porque na época da educação eu precisava cuidar de pessoas, nessa época que eu passei. Então eu me formei na pedagogia em 2000, 2001 eu fiz recursos humanos, sou pós-graduada em direito público, em gestão pública, em direito canônico, porque eu declarei no meu casamento na igreja, né? Então assim, hoje eu faço psicoteologia, porque a gente não pode parar. Você fala, Lília, mas você já está com quase 60 anos e ainda não parou? Não cansou? Gente, enquanto a gente respirar, a gente precisa continuar. Porque o dia que eu cansar, o dia que eu falar, ai não, agora eu sou aposentada já, sou aposentada, graças a Deus. Hoje eu cuido dos netos, cuido da empresa, cuido dos meus filhos, da família. Estou aqui com vocês. Então isso não é para qualquer um. Eu me acho uma pessoa muito privilegiada e costumo dizer que eu sou um sucesso de Deus. E não estou dizendo isso com arrogância, não estou dizendo isso com vaidade, porque eu sei aonde eu cheguei, foi só por Ele. Não foi nada porque eu sou a Lília, não. Foi Ele que o tempo inteiro me tornou competente. Foi Ele que o tempo inteiro me fez persistir, não desistir. Então hoje, eu acredito que se eu perguntasse para qualquer um de vocês, como que vocês me veem? Vocês nunca iam me ver como uma mulher que viveu um casamento violento, uma mulher que foi fraca, uma mulher que se vitimizou, uma mulher que vendeu biscoito na rua. Eu acredito que vocês não iam jamais. Se eu não falasse, compartilhasse com vocês, vocês não iam. Não é uma característica que hoje eu tenho. Né? E por que eu compartilho? Porque se eu pude, vocês podem também. Se Deus fez na minha vida, vai fazer na de vocês também. A escolha. E assim, eu brinco, sabe, professor, que ele é educado, sabe? A gente não é não, a gente faz com que vai, estuda, você vai dar certo, vai dar certo. Não, eu espero a gente dar as cabeçadas que for, as escolhas que nós fizemos. Nós tivemos aqui há pouco tempo, né, conversando sobre a entrevista, como que a gente se porta numa entrevista de trabalho, né? Estamos lá conversando um tempão. Conheci pessoas sensacionais, você já sabe que vão ser pessoas de sucesso, a não ser que escolha existir. E aí, a gente só tem ela mesmo. Mas eu não acredito que é o perfil de quem está aqui nessa sala, com o professor Carlos, de forma alguma. Eu acredito muito no potencial. Eu também. Os olhinhos, a validação deles, né? Sensacional. Estou muito orgulhosa de estar aqui com pessoas tão jovens. Isso me dá esperança. E aí, às vezes, quando a gente ficar desanimado, a gente tem que trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Então, quando vocês falam assim, eu vou lembrar daquela advogada, aquela professora meio maluca lá, que falou tudo aquilo, né? É assim, são pessoas. A referência que a gente deve ter do outro não são pessoas que vocês não conhecem, são pessoas tipo o professor Carlos, o professor Maurinho, outros tantos, amigos,
Fujam dos amigos que queiram que vocês pertençam a grupo, esquecendo quem são vocês. Isso não vai levar vocês a lugar nenhum. Eu não tenho. A senhora sente falta de estar dentro da sala de aula? Não sinto. Não. Por que eu vou te falar que não sinto? Talvez te choque com a minha resposta, né? Talvez. Porque eu estou aqui aprendendo com vocês. Talvez se eu hoje tivesse. Eu tive por 30 anos dentro de uma sala de aula, né? E hoje essa liberdade que eu alcancei com esses caminhos que eu passei, me permite voltar às salas de aula tantas quantas vezes eu quiser. Quando for convidada também, óbvio, né? Mas então, eu continuo dando aula a crianças vulneráveis, eu continuo. Eu não continuo como uma professora contratada, efetiva, mas a gente passa por ciclos, e esse já passou. Eu já vivi meu momento de sala de aula, de prova com crianças. Hoje eu estou numa outra estação. Hoje a gente... Perdão, seu nome, Vitor. Júlia. Eu não costumo lamentar ou ter saudades. Até tenho saudades, mas assim, não com aquela coisa, puxa vida, meu coração ficou lá. Algo que Remoendo. Por quê? Aí você fala assim, Lília, você voltaria? Sabe aquela coisa? Se eu voltasse aos meus 20 anos, meu Deus, se eu voltasse nos meus 20 anos, talvez eu não estivesse aqui com vocês também. Então, eu amo muito cada momento que eu passei, amo ter 57 anos. Amo ser avó, amo ter passado por tudo que eu passei, porque foi isso que me trouxe até aqui. Então, hoje, a maturidade traz o equilíbrio da juventude que quer fazer parte da sociedade, que quer mostrar para o outro que ele é valente, que ela é valente, eu tenho que fazer isso, porque senão... eu já vivi isso. Hoje, eu vivo o equilíbrio da liberdade, da autonomia, que só a maturidade me trouxe. Então, eu realmente não tenho saudades da sala de aula, porque eu continuo permeando entre elas, inclusive dando aula para vulneráveis, crianças, reforço, mas de uma outra forma. Então, aquela sala de aula em que eu fiquei 30 anos, essa já passou. Essa me fez ser a minha professora pedagoga que eu sou hoje. Então, eu lembro com amor, lembro com carinho, mas não voltaria. Naquela época eu voltaria, hoje não mais. Não sei se precisar, a gente volta, entendeu? Mas não sei se respondi a sua pergunta. Respondeu sim, com certeza. E eu acho que é importante a gente ter isso, porque não adianta a gente ficar remoendo coisas que já foram. Naquela época foi bom, é importante a gente ter essa gratidão pelo que a gente passou. Exatamente. Mas... É isso. É isso, uma gratidão imensa. Tanto é que eu falo que eu amo, eu falo que eu sou professora. Eu recebi uma homenagem agora recentemente. Eu fui convidada para uma palestra, está lá no meu Instagram, depois vocês sigam lá, né? E a gente vai seguir vocês de volta, que são médicas. Uma mulher está cuidando de mim, da minha vascular. Vocês não sabem o orgulho. Que aí eu volto à sala de aula, toda hora que eu vejo, eu olho para um aluno de sucesso, eu me reporto com saudade e gratidão. E vejo que valeu a pena. Valeu a pena. É muito bom quando isso acontece. Não é, professor? E assim, eu acho que o professor que enxerga a função de professor como professor é um insatisfeito, vai ser um revoltado, é aqueles que não vão faltar sempre, porque realmente é uma classe que é muito pouco valorizada, né? Muito pouco valorizada. Mas quem enxerga a missão, professor, como uma missão, vai ser eternamente grato. Vai fazer isso que o professor faz, uma sala de jogos, faz um podcast. Gente, vocês estão saindo à luz, eu estou encantada, professor, parabéns, sabe? Isso me dá orgulho de ser professora, entendeu? Porque só o professor vai fazer mudar a mentalidade do outro. Eu sou advogada, mas quem me fez mudar a mentalidade do outro? Quem me fez ser professor e querer mudar o mundo aos 10 anos de idade para um professor? Pelo lado não positivo, mas eu fiz aquilo. Então, o professor, ele carrega um dom, um talento que não é para qualquer um. Eu tenho uma pergunta. Tem algum caso que você pode contar para a gente, dentro do
seu ramo de advocacia, que é peculiar, que você possa falar que te marcou ou não? Tem um caso de adoção, a gente não cita nomes outros, Lógico. né? E assim, aí fica a dica também, né? Era uma família, irmãs. A irmã teve um filho, não quis, dou esse filho para a irmã, numa guarda provisória, essa criança cresceu, aos 12, 13 anos, numa família bem-sucedida, e a irmã não tão bem-sucedida assim, quis essa criança de novo, mas acredito que mais pelo cunho financeiro, né? E aí a gente foi procurada para defender a criança, né? Já uma adolescente, 12 para 13 anos. E quando nós sentamos, a mãe biológica falou, não, imagina, tá aqui, ó, assinou o documento, né? Porque a gente, documento, não precisa ser advogado para vocês ter que ficar essa dica para vocês, hein? Tudo que vocês fizerem, que for gerar uma consequência jurídica, e tudo gera, né? Uso de imagem, vocês estão mexendo com pessoas. Então, fica a dica aí, ó. Cada entrevistado que tem aqui, seria interessante vocês mesmos fazerem um documentinho, olha, autorizando o uso de imagem. Porque vocês podem, sei lá quem senta aqui. Tem cheio de só gente boa. Mas ser humano é ser humano, gente. De repente, isso aqui rodou um sucesso, tá dando dinheirão, o professor Carlos ficou bilionário junto com vocês. Aí eu falo, eu também quero, eu também tenho um pedacinho ali. Olha, eu não autorizei a minha imagem, meu uso de imagem. Eu só falei para vocês divulgarem aqui no interior da escola. Entenderam? Então, assim, é importante fazer esse documento, é importante que o convidado assine, tá? E para vocês, Olívia, você ajuda a fazer. Mas não é algo de bicho de sete cabeças, não é algo simples, gente. A gente tem que parar de complicar, porque é simples. Olha, eu, Lília Maria Costa Mansur Andrade, autorizo o uso de minha imagem nas redes sociais da escola, dos alunos, do professor Carlos. Pronto, acabou, eu venho. Assim. Bom, enfim, voltando ao caso. E ali todos corroboraram e aconteceu. O pai era pai desconhecido, o que ajudou bastante. Só que, quando o caso foi avançando, essa mãe achou esse pai biológico. Achou, né? Achou. E aí, caladinhos foram cartório registrar. O pai registrou, porque acredito motivado por questões financeiras mesmo, né? Aí pensa, entrava num negócio que já estava assim, teve que começar tudo de novo, porque teve que mostrar a paternidade. Aí o pai alega que não conhecia, isso junto com a mãe biológica, sem se importar em nada o que aquela criança estava sentindo, porque aquela criança não, ela conviveu a vida dela, chamando a mãe de tia e chamando. Então, assim, algo que era para resolver em meses, porque havia uma concordância, inclusive a adolescente já era ouvida, ela já podia ser ouvida, demorou anos, acho que concluiu, ela já estava com 15, 16 anos. E foi tanta dor gerada, foi tanta mágoa gerada, aí custos, tudo isso, mas o mais doído. E eu só não desisti do caso, porque no caso de família era uma amiga, né? Eu só não desisti por ela, por essa criança, porque ela estava dilacerada, porque ela se sentiu um objeto. Então, esse para mim foi um caso assim, que me fez repensar, inclusive, no direito. Eu falei, meu Deus, como o ser humano chora, como o amor, porque amor não é um sentimento, é uma escolha, né? E como o respeito precisa preceder o amor, porque você só ama quem você respeita. Não adiantava aquela tia querer enfiar. Daí ela queria passear com a menina, depois de 12, 13 anos, com um pai que ela não conhecia, e a gente vivendo esse mundo que a gente vive, a gente fica preocupado, querendo saber, né? Então foi assim, um caso bem doído, um caso, para mim, que marcou bastante. Você ganhou uma delas ou não? Ganhamos, graças a Deus.
Foi parar lá em cima, mas nós ganhamos. Aí só que teve que movimentar psicólogo, psiquiatra, a menina foi exposta, mas nós ganhamos. Provamos que realmente, mesmo porque ela queria, né? Era uma decisão da adolescente, e os pais mostraram que tinha condição, e a mãe, e o pai, que apareceu depois de 13 anos, jogou a toalha quando viu que não ia ganhar nada. E aí depois desapareceu de novo, com Com certeza. certeza. Graças a Deus, que tem uns que desapareceram. Você tá com a pergunta na cabeça, mas desde... É, Deixa eu fazer uma pausa.